Olá, pessoal, bom dia. Da sequência aqui na disciplina, né, silvicultura, vamos falar da regeneração artificial, né, os métodos e o que é utilizado, né, de que forma se dá essa regeneração artificial de florestas. Então, né, ela pode ser dada de duas formas, né, principais. A primeira é através de semeadura direta, que é quando você lança semente direto na área a ser regenerada, ou através do plantio de mudas, né? Então você vai plantar mudas. Aí o que vai definir qual metodologia utilizar, né? Então o que vai definir se a gente vai utilizar uma semeadura direta ou plantio de mudas é mais o tempo que você tem, né, para fazer, né, essa recuperação, o estado da área que você vai recuperar também tem muita influência nisso. Se você já tem florestas próximo ali para ajudar, né, na chuva de semente. Então, isso tudo vai definir a escolha, né? Então, em áreas que estão mais degradadas, que você não tem floresta muito próximo, o solo está muito exposto, talvez é muito mais interessante você fazer o plantio de mudas, que vem mais rápido, né? Vai crescer rápido, dependendo da altura da muda que você implantar, você já vai ter uma condução mais rápida. Agora, se você tem uma área que você pode cercar, deixar ela cercada por tempo, tem uma floresta perto que pode fornecer semente, você pode fazer uma semeadura direta, né? Você faz uma chuva de sementes ali, igual eu mostrei aquelas sementes, né? Um mix de semente, e aí você faz essa chuva de semente ali, joga essa semente no solo e deixa a área fechada em crescimento, né? Um exemplo aqui é o plantio direto, uma muvuca, né? Que seria isso que eu mostrei aqui agora, uma mistura de sementes, né? Você abre a cova e coloca ali diversas sementes misturadas, né? E deixa o tempo cumprir o seu papel ali para as sementes germinar. E aqui já é o plantio de muda, né? Que um exemplo de um mogno, né? Africano, KSP, porque tem diversas caias aí, né? Pode ser ivorenses, pode ser senegalenses, né? Então, a gente coloca como mogno africano a caia SP. E aqui a gente tem um exemplo, né? De 3 regenerações diferentes. Então, lá no alto a gente tem uma regeneração por mudas, uma regeneração natural e uma semeadura direta, né? Então, isso é um experimento, né? A gente vê que a gente tem mesmo uma floresta ainda próxima, né? No alto da direita ali a gente tem plantio, um plantio de eucalipto. Do lado esquerdo a gente tem uma floresta natural e nesse bloco aí em vermelho foi feito o experimento onde a gente tem uma regeneração conduzida a partir de mudas, né? Que estão mais desenvolvidas, uma regeneração natural e uma semeadura direta. Então a gente vê que a semeadura direta nesse caso foi a que menos desenvolveu, né? E as mudas estão já tomando forma ali no alto, né? Então, o que é importante quando a gente fala em regeneração artificial é a semente, né? Por mais que você faça um plantio uma regeneração que vai vir a partir de muda, ou uma regeneração que vai vir a partir de semente, a semente é o foco principal aí, né? Porque para produzir a muda você precisa da semente. Ou se você for fazer o lançamento das sementes ali direto no solo, né? Aquele mix de semente, você precisa de sementes de qualidade, né? Então, produção de semente de qualidade nela pode ser para plantios comerciais, restauração de área degradada e conservação genética, né? Então, quando você quer conservar a genética, você também conserva boas sementes, você produz boas sementes. Então, o principal fato, né, o principal fator, desculpa, que afeta a qualidade da semente é o manejo a qual a semente é submetida, né? Então, tem todo o manejo desde a colheita até o beneficiamento.
como vai ser feita essa colheita dessa semente. A gente vai ver que isso influencia, né, muito, né? Que tem sementes que você tem que coletar na árvore, tem sementes que você vai coletar quando ela cair no solo, né? Então tem diferentes formas de fazer essa colheita. Você faz a colheita não necessariamente da semente direto, você pode coletar o fruto, tem que tirar a semente, então você tem a extração, né, dessa semente que está dentro do fruto. Um exemplo que a gente conhece muito bem é a castanha, ela vem dentro, que a gente chama de ouriço, aí você tem que retirar ela ali de dentro, tem que fazer a extração dela para depois passar para o processo de secagem e beneficiamento. O jatobá também, o ingá, né, são espécies que têm o fruto protegidos ali, né? No caso do ingá, uma vagem, do jatobá, né? Uma semente, uma casca grossa, que a semente tá internamente nele. Então tem que passar por extração, secagem, beneficiamento. Isso tudo para sementes. Semente de baixa qualidade vai gerar árvore de baixa qualidade. Então o que a gente não quer é isso, a gente quer sempre uma floresta de alta qualidade. Então, vou passar dois slides aqui. A importância da semente, né, o mecanismo de dispersão da espécie, né, toda a espécie ela se dispersa, né, se perpetua através da semente, né, então é onde as plantas vão se perpetuar. Normalmente tem uma dormência ou não, né, então ela distribui a germinação no tempo, né, para conquistar novas áreas. Então aquelas sementes que caem e germinam logo, tipo, um exemplo do IP, que ela logo cai e logo já germina tudo, né? Então você passa onde tem IP assim, em áreas de canteiros centrais de avenida, assim, que tem IP, você vê que tem muita muda de IP agora, começou a chover, né? Então ela se germina rápido. Agora já tem sementes que tem a dormência bem longa, ela fica ali no solo 1, 2 anos, para depois acontecer a germinação. Tem semente que precisa de um animal ou um inseto, né? Para ajudar a quebrar essa dormência, quando são recalcitrantes, uma cascas muito grossas, né? Então, para germinar, precisa de condições favoráveis, né? E o elemento modificador da história do homem, né? A semente, tendo em vista aí os plantios, né? Mesmo na área de vocês, na área agronômica, né? Tudo feito a partir de sementes aí, né? Então, e alimento também, né? Muitas sementes são alimento, tendo em vista a soja, o milho, o feijão, né? São sementes e são alimentos, né? Nas árvores também a gente tem isso. O caso do ingá é alimento, o jatobá ele é um alimento, a castanha, que tem um papel fundamental na geração de renda. O açaí em si, a semente mesmo, é utilizada para outros fins, né, mas utiliza-se a polpa dele. Então, a gente vai falar um pouco sobre polinização, formação e maturação de sementes florestais, né? Como que essas sementes são geradas, como que elas são formadas. E aí a gente vai entrar nesse quesito agora, né? Que é a polinização. Então, a produção de semente é um evento decorrente da polinização, né? Então a gente precisa que haja polinização das flores para formar os frutos, e dentro dos frutos a gente tem as sementes, né? Então, os fatores ecológicos envolvidos, né, nessa etapa da reprodução têm impacto direto na quantidade e na qualidade da semente. Então, se você tem um bom polinizador, você vai ter produção de mais sementes, que você vai ter produção de mais frutos. E o agente, que é o vetor responsável pelo transporte do grão de pólen. Então, cada espécie tem um polinizador diferente. Né? No reino aí, na área de frutas, né, a gente vê muito isso, né? Igual o maracujá precisa da mamangava para fazer a polinização entre folhas, entre flores, né? Precisa de duas flores para haver essa polinização. Então, o agente polinizador ele é muito importante nesse ponto, né? Então, é um processo, né, de reprodução sexuada que envolve troca de gametas, né? Então, ele é sexuada das fanerógamas que resulta na dispersão do pólen, né, que é a função masculina. Então, a parte masculina da flor, ela libera o pólen, né, que esse pólen vai chegar na parte feminina e vai ver a fecundação, né, e vai formar a semente. Então, a transferência do grão de pólen é seguida depois pela fecundação.
Então, a gente tem aí um exemplo, né, de uma flor, né, as partes masculinas, as partezinhas amarelas ali, né, e a parte verde, que é a parte feminina, que vai receber o pólen para fecundação, né? Então, isso traz, né, a possibilidade da troca, né, de característica genética entre indivíduos, né? Então, você pode trazer característica genética de dois, três indivíduos, né, os pólens de dois, três indivíduos diferentes que vai entrar e vai fecundar ali e pode formar uma descendência que não é igual a nenhum dos progenitores, né? Então, você pode ter um inseto que visitou diversas flores e acabou deixando pólen de diversas flores diferentes, de plantas diferentes, na flor, e você vai ter ali a geração de uma semente que vai dar, que vai gerar, né, um indivíduo que não tem descendência quase nenhuma daquela flor, né, que de onde ela veio, porque foi uma mistura de pólen. Em espécies dioicas, né, tipo uma árvore ela não pode fecundar, então ela não fecunda sozinho, né, então tem várias árvores que pode acontecer isso. Um caso mais fácil de vocês entenderem, talvez, é o do abacate. Você precisa de dois abacateiros diferentes para ter a fecundação, porque não existe autofecundação, né? Espécies monóicas aí, hermafroditas, né, que tem os dois sexos ali, sim, aí elas podem fazer com a autofecundação. No caso que ela tem a parte masculina e feminina, igual no exemplo dessa flor, ela pode fazer uma autofecundação, né, que é o exemplo aí, né, aqui essa flor fecundando essa outra flor, né, então o órgão feminino recebendo pólen, essa aqui fecundando a outra, né, e essa se autofecundando, né. Então, aqui a gente tem a autofecundação também e tem a fecundação com troca de gametos por flor diferente, né? Então, isso pode acontecer, né, em espécies monóicas e hermafroditas, né? Nesse caso aqui, hermafroditas tem os dois sexos. E o que pode acontecer também é que numa mesma flor, uma mesma árvore, a gente não atinja, né, a maturidade dos órgãos reprodutores ao mesmo tempo, né? Então aí você reduz a probabilidade de autofecundação. Então o órgão masculino não está maturado ao mesmo tempo que o órgão feminino, né? Ou o feminino, com diferença de maturação. Então pode ser que você forneça o pólen, mas não está preparado para receber esse pólen, para haver autofecundação, ou você está preparado para receber o pólen, mas o órgão masculino não está preparado para emitir o pólen, então você só vai conseguir ter uma fecundação cruzada, né? Quando plantas diferentes vai fornecer o pólen para a formação da semente. Né? Então, a gente está falando da flor, né? Então, tudo acontece ali na flor, que é a estrutura que é responsável, né, para a reprodução, né, que vai fornecer e vai receber os grãos de pólen. Aqui o exemplo, a flor do ipê amarelo, né, do Andoranthus aí. Então, para a gente entender melhor ali, né, o conjunto de estames ali, que tem o androceu, né, que é a parte masculina, e o gineceu, parte feminina. Né? Então, aqui o esquema de uma flor hermafrodita, que tem os dois sexos. Né? Então, você tem o estigma aqui, o tubo polínico, bem embaixo onde vai ouvir o ovário, onde tem a união dos gametas. Né? Então, aqui vamos pegar a parte masculina, que é a antera, onde vai ficar, né, o pólen, o filete aqui, né, que sustenta a antera, né, com o conectivo lá sustentando, e aqui dentro a gente tem estilete. Então ele fornece o pólen, né, então vai fornecer o pólen que vai ali, se aderir ao estigma ali, conduzido pelo polínico que vai fecundar no ovário, né, onde vai ter a formação da semente e do fruto. Então, isso é o esquema de uma flor hermafrodita, que tem os dois sexos. Né? Então, lá, Andro, vamos só para a gente capitular, né? Androceu, né? Os órgãos masculinos, gineceu, o órgão feminino, né? A antera ali, aonde a gente tem a bolsa, né? Em pólen, onde estão os pólens, né? O filete sustentando, o estilete aqui é o tubo que vai ligar o ovário ao estigma, que é a ponta de cima ali, né? Do órgão feminino, que é o gineceu. Tudo aqui a gente pode chamar de carpelo também, né? Então, a extremidade lá em cima que recebe, ok? Então, o pólen cai, conduzido,
fecunda dentro do ovário e cresce formando, né, onde tem a união dos gametas, né, que aqui já vai ter o óvulo feminino com o pólen que é masculino, tem a fecundação, a formação da semente. E aqui, flores masculinas e femininas, né? Então aqui a flor feminina, né, ela só tem a parte feminina, olha aqui a diferença, né, ó. Uma flor com parte masculina e feminina que tem androceu e gineceu, bem essa parte, né, o androceu masculino e o gineceu, aqui androceu e gineceu separados, né, flor feminina e flor masculina, né, então somente a produção de semente pela flor feminina nesse caso aqui, né, a masculina só vai fornecer o grão de pólen. Então, algumas características, né, florais é um conjunto de mecanismos adaptativos, né. Características reunidas são chamadas de síndromes de dispersão, e estas síndromes são de maneira a conhecer o tipo do agente polinizador, de acordo com a característica floral. Então, a flor tem um papel fundamental em atrair o polinizador ou gerar formas de polinização. Então, ela que vai desempenhar esse papel fundamental ali. E a gente tem no início aqui são diferentes tipos de polinização, né? Então, quando a gente fala em agente polinizador e síndrome de dispersão, são diferentes tipos de polinização, né? Então, a gente tem, né, a gente sabe muito bem, flor, a gente tem flor de cor diferente, de tamanho, o cheiro, né, o odor, né, algumas estruturas complementares ali que vai chamar a atenção do agente polinizador. Então, a polinização abiótica é um processo relativamente passivo e pouco preciso, né? Então, é realizado principalmente pelo vento, né, passa o vento, né, a anemofilia, e pela água, a hidrofilia. Quando o vento ou a água é o agente polinizador, que vai levar o pólen até o ovário, ou até a ponta lá para entrar pelo estilete e descer pelo ovário, né? Então, plantas anemófilas em regiões tropicais predominam em vegetação aberta, ou, né, espécies florestais de dossel. Então, ali, características das flores anemófilas, né? São flores unissexuais, perianto insignificante, bracteas e perianto se presente de coloração verde ou castanho escuro, né? Então, os bracteas são estruturas foliáceas associadas à inflorescência, né? São algumas estruturas de flor que se associam à inflorescência. Inflorescência é quando a gente tem várias flores juntos. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo é isso aqui, né? Isso aqui é uma flor, a gente chama de flor, mas são diversas inflorescências, né? Cada letezinho desse aqui é uma inflorescência. É um exemplo aí que vocês podem lembrar fácil de uma inflorescência é o abacaxi, quando ele dá aquela flor dele inicial antes do fruto, aquilo é uma inflorescência, e depois vai formar o que a gente chama de frutescência. É que se você olhar que cada pontinho ali na casca, que ele parece uns retângulozinhos, quadradinhos ali da casca, aquilo ali, originário de uma flor, de uma inflorescência, né? Pode ser flores masculinas e femininas separadas, né? Eu já falei. O odor é ausente, né? Então não tem cheiro, ela não precisa ter um cheiro, um odor, porque o vento, a água que vai fazer essa dispersão. As anteras são expostas com filete longo e flexível, né? Então, tudo a gente está vendo aqui como é comprida, né? As anteras lá na ponta dos filetes. Estigma exposto, com superfície receptiva ampla e pilosa, né? Também, né? O estigma fica bem exposto ali. E o grão de pólen é produzido em grande quantidade, né? Porque o fenômeno vento ali, ou a água que vai fazer essa dispersão, né? Então tem que produzir bastante pólen. É o exemplo que eu tinha dado, né? E mostrei já. A hidrofilia, né, quando é feito pela água, são flores mais características aquáticas, né? São flores unissexuais, tem coloração indistinta também, então não tem uma cor que chama a atenção. Também não tem cheiro. Anteras expostas com filetes longos flexíveis também, estigma exposto, com superfície receptiva, e o grão de pólen produzido em grande quantidade. Então é semelhante a quando feito pela anemofilia, que é pelo vento, né? Então a hidrofilia é a mesma coisa. Uma planta hidrófila.
polinização biótica, né? Então, o que é uma polinização biótica? É quando há o animal agindo nessa polinização. Então, é um processo onde a polinização é feita por animais, na zoofilia. A planta depende desse dispersor, que são denominados zoófilos. Então, ela depende que exista um animal para ajudar na dispersão, para que aconteça a dispersão do pólen para a formação de semente. O principal recurso floral é o néctar, pólen, resina e óleos, né? Então, são já flores que vai ter néctar, ou pólen mesmo é chamativo para aquela espécie. Então, ela faz ela tem esse papel de atrair o animal que vai fazer a dispersão. A sinalização do recurso floral é a maneira de avisar e orientar o polinizador, né, sobre a presença de alimentos. Então, ela tem flores bonitas, vistosas ali, né, os recursos dela. A flor é polinizada por animal, que orienta visualmente, pode ter cor vistosa, tamanho, cor, forma, né? Então, são bem bonitas. E as flores polinizadas por animais, o sistema olfativo é bem desenvolvido, né? Ele é atraído pela emissão de cheiro mesmo, né? O grão de pólen, que é o principal, que é um atrativo mais antigo, conhecido, uma boa fonte de alimento, ele é rico em proteína. Então, quem já viu uma caixa de abelha ali, que ela produz, ela carrega o pólen, aí ela forma, ela guarda o alimento, né, o pólen, porque ele é a proteína, né, ela tem o mel, e o pólen, o mel é energia, é o açúcar, que é o que ela precisa, o carboidrato, e a proteína é o pólen, que ela vai deixar também reservado para alimentação. É muito consumido também por besouros, lepidópteros também, e a abelha usa para alimentar as suas larvas. Então, principais agentes polinizadores, abelhas melitófilas ali, né? Se alimentam de mel, esses vertebrados, a borboleta, mariposa, besouros e moscas, né? E os vertebrados, as aves e os morcegos. Então, vamos ver algumas características dessas síndromes de dispersão, né? Então, a síndrome de melitofilia, é flor com área de pouso, cor vivo, né? Normalmente amarela ou violeta. O néctar em quantidade moderada e o odor forte e agradável e uma tese diurna, né? Uma diurna, desculpa, né? Então, o horário que ela abre, ali, a tese é o horário que a flor vai abrir, ele é diurno. Né? E característica do agente dispersor, né? Ele tem a vida diurna e crepuscular, então no finalzinho do dia ele também, além do dia, ele voa. O fato bem similar ao do homem, então sente cheiro igual ao homem. Uma visão bem desenvolvida na faixa do amarelo, do azul e do ultravioleta, né, que são as cores do que ele enxerga. Utiliza a flor como área de pouso, então no momento que ela vai como área de pouso, ela posa, encosta ali, né, e o pólen se adere ao seu corpo. O probóscide geralmente é curto, o probóscide é o aparelho bucal, né? Então ele pode ser longo ou curto, né? Então no caso ali ele é curto, que é o caso das abelhas ali, né? A gente vai ver que a borboleta já tem longo, né? Ela tem aquela língua comprida que fica enrolada ali. Ela vai alimentar do néctar e vai levar para as larvas, e preferência por flor com guia de néctar, pólen e óleo. Né? O exemplo aí de uma abelha na flor, né? Fazendo a polinização, ela costa ali, pega o grão de pólen, né? Que é uma abelha já com grãos de pólen. Então ela vai em flores diferentes, ela leva o grão de pólen de uma flor para outra e depois ela leva o restante que está ali no corpo dela, ela vai levar para armazenar na sua colmeia. Síndrome de psicofilia, em antese diurna também, né? O odor é fraco, geralmente agradável, tem um colorido vivo, né? Inclui também o vermelho. Borda da flor, eles são muito, borda das flores não muito recortadas, né? Então você não tem flores muito recortadas, são muito néctar e bem escondido em tubo, né? Então o néctar tem muito, mas ele fica escondido dentro de tubos. Que eu falei o caso da borboleta. A borboleta tem uma língua mais comprida, né? Não sei quem já prestou atenção nisso, viu isso? Que ela tem uma língua que fica enrolada e ela consegue esticar aquela língua. Então ela consegue acessar dentro desses tubos que ficam guardados néctar. E esses tubos são simples e fendas são bem adaptadas, né? A proboscides ali, que é essa aparelho bucal.
A característica do agente espessor, ele tem vida diurna, o olfato não é muito desenvolvido, tem o sentido visual bem desenvolvido, né? Ele pousa nas flores, probóscide longa e fina, né? Que é o caso que eu falei da língua, da aparelho bucal ali, da língua da borboleta. Elas são voadores, menos ativas, com metabolismo não muito alto, e ao sugar o néctar, no caso da borboleta, ela toca as patas no grão de pólen, né? Então ela posa numa, pega o grão de pólen, posa em outra e vai levando. Ali, polinização por borboletas. Síndrome de falenorofilia, né? A ântese noturna, então são aberturas noturnas, né? São plantas com flores de hábito noturno. O odor é forte e adocicado, e são cores sóbrias, né? As claras. Característica do agente espessor também, ele tem que ter vida noturna, né? Se a flor é de vida noturna, também o agente espessor. O olfato é muito desenvolvido também, capaz de transportar pólen a longas distâncias. População pequena, poliniza pouco e mais eficiente. Né? Também tem um aparelho probóscide longa e fina. Voadores menos ativos também, com metabolismo não muito alto. E o sugar néctar, que o caso é a mariposa, né? Que parece muito com uma borboleta, mas é de hábito noturno. Também vai pegar o grão de pólen ali em sua pata e vai levar para outra planta, né? Aqui o exemplo que eu falei, né, da probóscide ali, da borboleta, que seria aquela língua dela fica enrolada e ela estica para alcançar o alimento. Síndrome de Cantarófila, ela tem uma antese diurna, odor forte, a cor clara, branca e esverdeada, né? A cor das flores. Pétalas de septo em geral carnosas, flor em geral grande, né? Flores grandes e isoladas, elas são flores mais sozinhas na árvore, não formam aquele buquê. Tem néctar e pólen acessível, né? Mas tem pouco pólen, tem mais pólen, desculpa, e pouco néctar. Né? Então, o agente espessor também tem característica diurna, tem olfato desenvolvido, o sentido visual dele é pouco desenvolvido. Ele alimenta da peça floral, então ele pode se alimentar de partes da flor, né? Não necessariamente só do pólen e do néctar, né? Ele come parte das flores. Ele penetra dentro da flor, ele anda pela flor, tem um corpo liso, né? E é pouco adaptado ao transporte de pólen. Probóscide curto, aparelho bucal adaptado para mastigação, né? Então, como ele mastiga, ele não tem um probóscide longo, não precisa alcançar locais, né, escondidos ali. E usa o pólen para alimentação. Mas ele acaba levando o pólen de um para o outro. Né? Então, aqui o caso, um exemplo de um besouro. Né? Aqui, o besouro, que conhece muito como joaninha, né? Então, por ter a casca bem lisa, ela carrega pouco pólen de um lugar para o outro. Síndrome de miofilia, em a tese diurna, odor forte, coloração diversificada, tem néctar adocicado, né? O pólen é bem acessível. O agente dispersor ele tem vida diurna, eficiente, tem patas com pelos, né? Que auxiliam na fixação do pólen, né? Que são as moscas das flores aí, que muito parecido com abelhas. Então, a síndrome de ornitofilia, né, também são plantas são diurnos, né? Néctar diluído em abundância, né? Ornitofilia ligado a aves, né? Então tem cores vivas e atraentes, as flores, não tem odor, são tecidos rígidos, né? Tem um distanciamento entre a fonte de néctar e o órgão reprodutivo. Característica do agente espessor, ele tem vida diurna, o olfato pouco desenvolvido, o sentido visual dele é muito desenvolvido, né? Então ele visita várias flores porque necessita de muito alimento. A digestão é rápida, né? Então tem visto aí o beija-flor, que tem um metabolismo muito acelerado, né? Voa muito rápido, bate a asa tão rápido que ele consegue ficar parado, né? Batendo a asa. E também mais um, né? O quiriotopofilia, ligado aos morcegos, né? Ele tem uma antese noturna, tem cor sóbrias também, né? Que são claras ali, invisíveis à noite. O odor é forte, né? Tem muito cheiro, pouco néctar, mas tem néctar muito pouco concentrado, na verdade, né? A antera é disposta em pincel, né? De forma que a ave goste.
O agente dispersor, que eu falei, o morcego, que tem vida noturna, visão monocromática bem desenvolvida, né? Então por isso as cores sóbrias, olfato bem desenvolvido e restrição restrita à região tropical, né? Caso aí o morcego. Né, e você tem alguns outros vertebrados ali, né? Como o agente dispersor, que são observados, né? Além do morcego. Tem o gambá, né? Que ele também tem essa capacidade, né? Que ele alimenta de néctar, então ele consegue polinizar algumas flores de algumas plantas que ele se alimenta ali. Macaco também, ele se alimenta de néctar, né? Então ele também tem esse potencial polinizador, né? Então você tem mais alguns outros animais. Em 2007, Maus, né, ele estudou o sistema de polinização de dossel de uma floresta, umbrófila, dessa da Amazônia, com espécie nativa, e concluiu algumas coisas, né? O jacarandá, copaíba e cumaru são polinizados por abelhas de médio e pequeno porte. A sarandúbida, polinizada por mosca da folhas, né, e abelhas. A andiroba foi polinizada por borboletas, né, e abelhas de pequeno porte. O guanandi, polinizado por aves. Tatajuba, polinizada pelo vento, né, com a participação de minutos de inseto, pouca participação de insetos, né. E aí vem uma pergunta, né? Por que algumas espécies elas florescem muito, muito, né, intensamente, tem muita flor, mas produz poucas sementes, né? Tendo em vista que a gente viu até agora que a semente ela vem da flor. Então a flor fecundada, ela vai formar a semente. Então se você tem muitas flores, a gente esperaria que tivesse muitas sementes. Né? E não é o que ocorre, né? Isso porque talvez aquela flor, por ela produzir muitas flores, ela tem baixa eficiência de transporte de pólen. Né? Que é a anemófila ou espécies ófilas, né? Um polinizador pouco especializado. Então pode ser a casa do vento ou os insetos pouco especializados. Né? Então faz pouco estigma efetivamente receba o pólen compatível. Então talvez essa grande formação de flores, essa quantidade muito grande de flores seja realmente para compensar essa baixa polinização, né? Esse baixo transporte de pólen. Se você imagina você ter uma flor com baixo transporte de pólen e produzir poucas flores, né? Então aí você teria um grande problema. Então você produz muitas flores, porque a partir de muitas, mesmo você tendo pouco, você vai conseguir com que haja essa formação de semente, né? Tem muitas espécies que sofrem com o que a gente chama de furtadores, né, das sementes ali, dos recursos florais, né? Então são plantas que têm as flores formam alimento, né? Quando há polinização destrói o tecido floral também, né? A forma como acontece ali. E problema de nível de germinação do grão de pólen, né? Crescimento, né? Então o crescimento do tubo polínico, isso já é mais um problema de semente, de flor. Né? E como ocorre a formação da semente, né? Então a gente viu aí como ocorre, né, a produção da semente ali, o passo inicial, né? Você precisa de ter algo masculino e feminino, que pode ser na mesma flor ou em flor separada. Acontece a junção do pólen que vem do órgão masculino, né? E vai formar junto com o óvulo ali dentro do ovário na parte feminina. E você tem ali uma fecundação, vai formar a semente, né? E como isso ocorre, né? Aqui a gente vê, né? Então tem tudo acontecendo ali e você tem, assim como a fecundação de um óvulo. Né? Então a junção, né, do grão de pólen, né? O grão de pólen ele vai entrar em contato com o estigma, claro, né? Em contato com o estigma aqui, né? Vem aqui. Aí ele vai absorver as secreções ali, né? E vai descer e vai germinar. Né? E vai desenvolver o tubo polínico, que é o resultado do crescimento da célula vegetativa. O tubo polínico ele vai crescer aqui, dentro do estilete. Okay? Então ele acontece para dentro do estilete. Aqui eu estou mostrando no lugar errado, desculpa. Ele desce para dentro do estilete até atingir o óvulo. Aí, quando tem a célula aqui do grão de pólen, ocasião de polinização, ela sofre divisão miótica. Né? E aí vai formar
as células espermáticas. É bem parecido com a formação celular do ser humano. E aí vai formar as estruturas da semente, né? A semente ela tem as suas estruturas. O elemento básico é a cobertura protetora, né? Protegendo ali dentro, um embrião e um tecido de reserva, né? Que é o tecido de reserva que vai fazer o papel inicial de fornecer alimento ali para aquele crescimento inicial. Como você vê que você tem uma semente e ela germina no algodão, né? Aquela experiência que a gente sempre faz na escola, lá, todo mundo já fez, de germinar a semente no algodão. O algodão não tem nada para fornecer para a semente. Ela germina e cresce e sai as primeiras folhinhas ali, né? Os cotilédomos dela, que até ali ela é autossuficiente, né? Então depois ela precisa já de alimentação. Então é o tecido de reserva. É como função, a cobertura protetora é para proteger, o embrião é um tecido embrionário e o tecido de reserva, que são funcionais dela mesmo. Né? Então, a cobertura protetora ali a gente chama de tegumento também, que é a estrutura externa dela ali, né? Que também pode ser chamado de pericarpo, que vai proteger a semente, né? Que está aqui. Então, ela tem camadas de células ali, né? Que vai formando e protegendo. Talvez ela pode ser carnosa ou mais seca, né? E tem o pericarpo, é originário da parede do ovário, né? Então, em alguns casos, ele vai se desenvolver internamente. E é difícil delimitar ali aonde termina um, começa a outra parte dentro ali. Então, as funções, né, do pericarpo, que, né, manter a parte interna da semente unida, né? Então ela mantém junto, protege a parte interna, barreira de entrada de micro-organismos, regula a velocidade de reidratação, regula a velocidade de troca gasosas e regula a germinação. É o que vai causar dormência na semente, que ela vai passar algum tempo ali em dormência. Ele tem função de delimitar, regular e proteger. Pericarpo. O tegumento ali pode ser diferenciado em duas camadas, né? Então a testa e o tegme, né? Ou formarem uma camada única. Tegma é a película que envolve a amêndoa, né? Então, muitas vezes aderida ali à amêndoa, à testa. Se você olhar uma castanha, né? Você vai observar que ela tem aquela camada protetora ali antes do branco, um pouco marrom, claro, ali um marrom por cima. Aquilo ali é a película fina, o tegma. E a amêndoa que está por dentro, né? Que é formado pelo embrião de reserva. Né? Ela pode ser lisa, pode ser rugosa, pode ter pelo, né? A cor pode apresentar uma cor única ou duas cores, né? Isso vai depender. Então aqui a semente de angelim, com o tegumento ali, né? A parte protetora de coloração marrom com manchas, né? A seringueira também produz semente muito parecida com essas aqui, né? Que são manchadas. E alguma estrutura anexa, né, a parte externa da semente ali, o tegumento, a testa, né? Então, micrópila, que é um poro, corresponde à cicatriz ali de quando estava sendo formado, né? Algumas plantas é bem visível. É uma abertura que tem ali, um orifício, né? Ali que está a porção dos óvulos, né? Aí você tem o hilo, corresponde à cicatriz do ponto de união entre o óvulo e o funículo, né? Então, quando ele foi formado, né? Que é o funículo é a estrutura que liga o óvulo ao ovário, né? Quando o óvulo ainda está ligado ao ovário ali, depois ele tem essa formação de uma cicatriz. RAF, que é a cicatriz que resulta da soldadura entre o funículo e o tegumento, né? Então, quando tem essa formação. E o arilo, que é a secrência do tegumento, né? Forma um nível de funículo ali, esponjoso ou carnoso. E a gente tem aqui um exemplo da copaíba, né? Com arilo no tegumento, que o arilo seria essa porção carnosa aqui, né? A semente é pretinha e essa porção carnosa que tá aqui, né? Abriu a casca ali, quem já viu como que é a semente da copaíba, ela abre a casquinha, fica a semente ali, a semente pretinha tem essa proteção, pode ser meio avermelhada, meio alaranjada, né? E o exemplo de uma semente de minéia, né? Mostrando aqui, né? Um aspecto aqui, o arilo, onde é o arilo folicular aqui, o hilo, que é o laquinho que a gente falou lá, né? E a testa, né, que pode ser que é toda essa parte da semente.
É aqui também, né? Um corte longitudinal, né? Então a semente foi aberta, assim, a gente abriu a semente, está olhando por cima dela, né? Então, como ela é formada por dentro, né? O cotilédono, aqui, como disse, de cotiledônia, quando ela pode ser aberta e tem os dois cotilédonos, quando ela cresce, vai dar duas folhas. Então, quando ela se cresceu, igual um feijão, né? O feijão, se você forçar, ele parte no meio. Quando ele nasce, ele vai sair duas folhas, né? Então, isso é característica de dicotiledôneos, né? Dois cotilédonos, né? Aqui também, né? Outra semente já, à vista do embrião, né? A parte interna dela. Um eixo embrionário, né? Ele tem função reprodutiva, capaz de iniciar a divisão celular e de crescer, né? Então, ele que vai iniciar o crescimento, vai fazer as divisões celulares. É a parte vital da semente. Ele tem eixo de crescimento em duas direções, né? Então vai crescer em duas direções, uma para formar as raízes e outra para formar o caule, né? Então tem um crescimento duplo. A raiz e o caule não são diferenciados e por isso formam o chamado eixo procólico de radícula, né? Então sai as duas partes e depois diferenciam depois que sai. Está aqui, né? O eixo embrionário, um exemplo. E aqui também, né? Um aspecto geral, né? Um corte mostrando, né? As partes aí da semente, né? O eixo embrionário, né? Em cima, a radícula, né? Aqui, que é o que a gente precisa ter mais em mente. Tecido de reserva, que é onde vai ter as energias, a fonte de energia, né? Que eu disse que vai fornecer a energia inicial, né? Para o crescimento, né? Então, a localização de reserva, ela está no cotilédono, né? Que vai originar ali do próprio zigoto, né? Faz parte do embrião da, da semente, né? Ele você tem também o endosperma lá, que é a fusão de esperma com dois núcleos polar, né? E o perisperma, que desenvolve as partes da anucélula. Então, a B, que é a substância de reserva, né? Então, a principal substância armazenadas pelas sementes são carboidratos, lipídios e proteínas, né? Então, ela armazena para o seu crescimento inicial. O principal carboidrato de reserva é o amido, né? Então, muitas sementes aí que fornecem amido, né? A gente vê isso na alimentação nossa, né? Tem sementes oleaginosas, né? Quando o lipídio é a substância reserva predominante, e a semente da soja tem muito óleo ali, é produzido óleo de soja. A semente dos cocos, né? Várias palmeiras produzem muito óleo, né? As suas sementes ali, né? É o caso do buriti, né? A semente do buriti, ela é muito oleosa, né? Então o principal, né, reserva dela ali são os lipídios. E semente proteica, né, quando a substância de reserva é as proteínas, né? Então você tem mais proteínas. É aqui um exemplo, né, de maturação de semente, ó. A flor, os frutos e as sementes, né, do IP. E já o jatobá, né, a flor e a formação do fruto. Ele tem essa casca dura, lá dentro ele tem uma semente ainda envolvida por uma camada ali que meio meio um pó com uma substância mais pastosa assim, né, verde, né, que é a do jatobá. Então, né, o conjunto de transformação que ocorre na semente a partir da fertilização, né, então esse é o processo de maturação, que tem as modificações ali que pode ser morfológica, bioquímica e fisiológica. Então, o processo de maturação da semente, né, ela vai iniciar com a fecundação do óvulo e a maturação fisiológica, né, que é o tempo da fisiologia dela até ela chegar no momento de germinação. Né? E três mudanças ali principais que ocorrem, né? Tudo é a morfológica, que vai mudando de tamanho, de textura, de cor. A fisiológica, né? Que é o vigor da germinação. Né? O teor de água, o acúmulo de biomassa, né? Vai mudando o teor de água, vai acumulando biomassa. E a bioquímica, que é a transformação dos compostos orgânicos, né? Nos tecidos de reserva. Então, a importância da maturação, né? O estudo da maturação possibilita que as sementes sejam colhidas no estágio de máxima qualidade, né? Quando estão praticamente desligadas da planta-mãe, né? Então é importante conhecer ele para coletar a semente no momento ideal.
Então, a semente madura apresenta máxima qualidade, né? Então, o momento auge dela de maturação é onde ela está com qualidade máxima, né? E esse ponto de maturidade fisiológica, que a gente chama ele, né? Ele inicia o processo de deterioração da semente, que é quando ele inicia. Então, chegou no ponto ótimo, dali para frente vai começar a deteriorar a semente. Se ela não se fecundar, ela vai começar a apodrecer. E a temperatura e a umidade relativa é o fator mais importante, né, para o adiantamento ou retardamento dessa maturação. Depois a gente vai ver que a gente tem processo de secagem de semente para que ela dure mais tempo. Então, a maturação e a época, vezes época de colheita de semente, né, vai depender do tipo do fruto, o tipo de dispersão, a longevidade da semente e o período de frutificação, né? Então, várias espécies florestais possuem os frutos mais secos, né? São deiscentes, né? Então, isso muda muito. Quando ele é seco, né? Ele tende a ter uma vida mais longa, né? Então, os índices de maturação da semente, que é os parâmetros que vai permitir a gente inferir sobre alguns estados, né? Você conheceu, em que momento de desenvolvimento daquela semente ou aquele fruto ele está, né? Você tem índices visuais, que é ligado à cor, à textura, ao tamanho, é como você lá escolher uma fruta madura, né? Então, a gente vai pela cor, a textura, muitas vezes vai lá e aperta para ver como que tá, né? A densidade aparente, o teor de umidade, né? Alguns índices bioquímicos e o peso de biomassa seco, né? Então, ali, esse índice, né, de maturação ali, né? O índice bioquímico dele, né? Ele é limitado, né? Porque você conhecer a bioquímica é muito difícil, né? E você em campo, então, é impossível. Então, índice bioquímico a gente quase não olha, né? Ainda mais em campo. O índice de maturação visual, né? Como eu falei, é acompanhado, você vai acompanhar esse índice nas modificações que vem ocorrendo com a semente. É considerado um bom índice, às vezes um dos melhores. Você vê a mudança de cor, você vê muito em fruto, ele mudando a cor, né? Passando de verde para a cor do maduro ali, é laranja, vai para laranja, o caju, às vezes é amarelo, um vermelho, né? Então lá em florestas você consegue ver essa mudança, essa tonalidade também, né? Alguns frutos, depois de maduro, né, eles podem ficar muito duros, né? Eles ficam duros e secos, né? Então você tem ali frutos que são carnudos, depois eles ficam secos aí, né? E tem algumas espécies que logo após a coloração mudar e madurar, ele já vai dispersar a semente. Então, para você coletar, você tem que ter muita essa observação e entender como é cada fruto, porque se você deixa passar um pouco no seguro, ele já dispersou. Então, você não vai conseguir coletar as sementes daquela espécie, né? Então, aqui, né, o fruto de Parapará, ou caroba, né, que é jacarandá copaíba, né, ele é verde e depois ele fica já para um tom marrom, né, escuro, né? E aí aqui já a abertura deles, né? Ó, então aqui ele já logo que ele madura, ele abre e dispersa a semente. Então, se você vai coletar, né, você tem que estar sempre observando essa mudança, né, e coletar no momento ideal antes dele abrir, porque senão você perde as sementes que seriam coletadas. Né, aqui, né, fruto após dispersão, né, ele abriu, já dispersou sementes, ele caiu, ele já não tem mais sementes, né? Então é muito importante você conhecer esse tempo de maturação, de mudança de cor dele ali. Né? Aqui já fruto de semente de maquere, um brasiliense, né, em 4 estágios diferentes, a gente vê ele vindo do verde aqui ainda, né, ó, até ela ficar mais escura, né? Aqui já de Casiopínia, né, também, né, ele vai mudando a cor até o momento que ele escurece e é o momento onde ele está maduro, né? O tamanho também é muito importante, essa mudança de tamanho, foi a partir do princípio que a semente ela vai estar madura no seu tamanho máximo, né? Então você conhecer o tamanho também é importante, que você, ó, tá chegando no tamanho que eu tenho que fazer a colheita da semente, né? Geralmente elas crescem rapidamente, né? Então se você começar a observar, você vai ver que o crescimento é rápido. Você acompanhar não é muito seguro, que ela pode dispersar antes, né? Porque é uma característica que muda muito, né? Ela vai mudar até de indivíduo para indivíduo, ano,
regime de chuva, né? Então isso não é uma característica, o tamanho que você tem que... Ela é importante, mas não é das mais importantes, né? A densidade amparente é utilizado para espécies mais econíferas, né? Aqui o exemplo do pinho, né? E a densidade é determinada pela relação do peso, né, e o seu volume, né? Então a densidade aparente é a massa sobre volume. Então é difícil de você acompanhar a campo porque você precisa conhecer o volume e a massa dessa semente, né? E ela varia muito, né? E vai depender muito também do teor de umidade, né? Se você tiver em condições climáticas mais secas, ela vai ter menos umidade. Condições climáticas mais úmidas, vai ter mais umidade. Então muda muito de indivíduo, de localidade, planta para planta. O teor de umidade ali também ainda, né, vai mudar, né, logo depois que você tem a formação do zigoto ali. O teor de umidade ele vai de 70 a 80 e com o tempo vai diminuindo. Vai mudar, como eu falei, né, conforme a redução climática ali, né, condição climática tem muito, né, papel nisso. E depende do local e da condição, né? Então, semente com alto teor de umidade são mais suscetíveis ao processo de secagem, né, que deve ser lento. Quando você for secar uma semente, se ela tem muita umidade, o processo de secagem tem que ser bem lento para você não colapsar a semente, né? Então, você tem que ir secando para ela perder a umidade bem devagar, né? Então, aqui tem um exemplo, né, do teor de água, né, e a mudança, né? Ela vai mudar de um zigoto para uma semente madura, a partir que você vai perdendo umidade ali, né? O peso da massa seca, né, geralmente tem um aumento próximo da maturidade, né, então ela vai ganhando massa seca, né, porque ela vai acumular o lipídio, o carboidrato, a proteína, o que for a fonte de reserva dela, né? Então ela vai acumulando até chegar no momento de máximo acúmulo, que é onde ela vai ter energia suficiente para germinar e se manter no processo inicial, né? Então, o ponto máximo ali, né, quando ela alcança a maturidade fisiológica dela aqui, né, o peso de massa é o máximo. Depois também ela começa a perder, ela passa de madura para passa da fase de maturação e começa a perder a maturação e apodrecer, ela começa a perder também a massa seca. A maturação é o processo que permite a liberação do fruto e da semente, né? Eles caem da árvore, ou ele abre e solta as sementes, ou o próprio fruto cai ali, né? E as sementes ficam dentro ali ainda para depois ocorrer o processo de retirada de dentro desse fruto para alguma espécie, né? Depende de como é a forma de dispersão da semente, né? A gente falou de dispersão de pólen, que eu estou comentando dispersão de semente. Né? E é a dispersão das sementes, né, florestais, como que ocorre a dispersão da semente, né? Então, a dispersão é o transporte do diásporos da planta mãe até o novo local, né? Então, aonde vai sair a semente, que ela vai sair de perto da planta mãe e vai para o novo local que ela vai germinar. E aí pode ser frutos ou sementes, né? Então, a síndrome de dispersão, nesse caso, é o conjunto de características estrutural dos diásporos que indica a adaptação da planta aos agentes dispersores. Então, a gente viu síndrome de dispersão de pólen, agora síndrome de dispersão de semente. Ela está ligada ao período de maturação, né, da semente ou do fruto. Cada espécie possui uma característica, né, que foi desenvolvida para promover a sua dispersão. Né, e você tem as bióticas e a abiótica. Né? Então, as espécies também elas se adaptam a diferentes formas de dispersão. Quando ela é biótica, também denominada zoocórica, é que tem um animal agindo ali, né, para ser o dispersor. Daí tem algum mecanismo para atrair esse dispersor, normalmente ela tem polpa carnosa, né, rica em nutriente que vai ser ser utilizada como alimento, né, e estrutura aderente, né, o que vai agarrar ali, vai se prender o animal de alguma forma que ele vai fazer essa dispersão. E quando ela é abiótica, né, ela é feita por água, vento, né, ou dispersão própria, né, por gravidade, né, a semente cai direto. Tem adaptação e dispersão pelo vento, frutos explosivos, né? Então, os frutos que abrem e jogam aquela chuva de semente que o vento vai levar longe, né, caso da semente do ipê. A dispersão abiótica, zoocórica animal,
né? Então a gente só tem essa, e a anemocórica ela é feita pelo vento, a hidrocórica pela água, borocória é dispersão pela gravidade, e a autocória é a abertura do fruto, né? Eu falei do IP, ele abre e joga suas sementes ali, né? E a gente ainda tem outras ali dentro, ali, né, de cada uma dessas aí. Anemocória, né? Então, é o processo que as sementes são morfologicamente adaptadas, né, para ser dispersa pelo vento. Então, vai utilizar somente o vento, ocorre em grande número de famílias, né? A maioria dos habitats tem. E não tem envolvimento energético, né? A planta não gasta energia com isso, não, só vai abrir e quem vai fazer é o vento, né? Não precisa de animal, de nada, né? Então, aqui, diversos exemplos, né, de sementes, né? Aqui embaixo, a mais conhecida do IP, a paineira, né, que vai formar aquelas painas, né, grande, o mogno, né, e a peroba, né? Então, o vento carrega muito fácil. Barocória, né, caracterizada a separação da semente da planta-mãe por ação do peso. É o caso aqui, a Bertolete, que é a castanha, né? Ficou pesada, ela cai. Cai perto da mãe normalmente, né? E germinam ali quando abre, ou algum animal pode carregar também, né? A semente cai pelo peso, e aí tem uma dispersão secundária feita por animal. Depois que caiu no chão, o animal pode pegar e comer ou sair carregando, né? Guardar e depois não voltar. Autocória, né? Abertura do fruto com a liberação de semente, né? Então o fruto abre e libera a semente. E a semente vai cair perto da mãe também, né? Então, essas já são pesadas, não tem o vento, né? Carregando elas. É aqui o exemplo da semente da seringueira, né? Que fruto verde, ainda que ele maduro, ele abre e a semente da seringa cai perto ali, né, da planta, né? A hidrocória, né? Ela caracteriza pelo deslocamento de áspero pela água, né? Então, ela cai na água e a água carrega, né? Aqui o buriti, como exemplo. Ela tem estrutura adaptada, com câmara de retenção de ar, né, ou camada de células especiais para isso, né, então ela não afunda, ela vai flutuar. E as sementes flutuantes ali têm peso específico baixo, né, então, justamente para acontecer isso, para ela cair na água e se locomover e encostar em algum lugar, chegar em algum momento ela chegar no solo, ou ter um contato com um pântano, alguma coisa, e vai germinar, né. A zoocoria, feito pelos animais, na floresta tropical, estima que 50%, 90% das espécies são zoocóricas, né? Cerca de 20 a 50 das espécies são aves mamíferas, né, que consomem o fruto durante boa parte do ano. E é uma estratégia que visa, né, atrair animal, né, para ingerir o fruto, a semente, transformar e transportar, desculpa, por locais distantes, né? Então, alguns exemplos aí, aqui o jatobá, novamente, né? E alguns tipos de zoocoria, né? Que a gente tem a pisocória, que é quando a semente se adere ao animal, né? Um exemplo aqui mesmo do cachorro, né? Ele encosta aqui, fica agarrado e daí a pouco ele solta lá na frente, solta em outro local, né? A endozoocórica, né? Que tem algum atrativo ali, a planta, a polpa, né? Uma polpa carnosa, né? Tem fruto, um exemplo dele lá atrás da copaíba aparece novamente, né? Então o animal vai se alimentar da polpa e a semente pode ser que ali no momento mesmo ele já solta ela, ou ela pode ser depois sair nas fezes do animal em outro local, né? Vai germinar. Ornitocoria, né? Que são as aves, né? Que dispersa frutos e sementes, né? Então ela come ali a parte carnosa e vai tirando a semente e vai jogando a semente, né? Normalmente tem cor vistosa, os frutos, né? Rico em lipídio, proteína, né? Dos cocos ali eu falei que são ricos em lipídios, né? Mamalicória, que é quando os mamíferos, né, fazem o papel de dispersor, né? Fruto rico em proteína, carboidrato, lipídio, né? Então, indiferente ali, né? Apresenta proteção da semente contra a destruição mecânica em função da dentição dos dispersores, o caso aí da castanha é um, né?
E o animal comumente localiza o fruto no cheiro, né? E não pela cor. Quirotecoria, né? Que é os morcegos. É dispersão de semente por morcego. É fruto carnoso e suculento, né? A maioria dos morcegos, mais de 90% dos morcegos, eles são frutíferos, né? Então, se alimenta de frutos que tem bastante carne ali, né? Suculentos, né? A gente chama de carnosos, é que tem bastante carboidrato, proteína ali, né? É muito importante no processo de regeneração, porque ele voa, né? Ele pega, ou ele sai com a fruta na boca e deixa cair em outro local, ou mesmo pelas fezes, depois dele sai distribuindo semente por diversos locais, né? Porque faz voos, vai em locais distantes, né? Os primatas, né? Os macacos, então eles comem qualquer coisa ali, né? E consegue alimentar de fruta indecente duro, com casca duras, né? E também macios. E também da mesma forma, né? Semente para todo lado. Salcoria é feito por répteis ali, né? Frutos de baga carnosa, normalmente, com coloração. E quitiocoria, que são feitos pelos peixes, né? Então, o peixe pode pegar as sementes no local, levar para outro, a seringueira, né? Os peixes ali, muito, quem costuma ir no rio, vê, o peixe está batendo, o pacu está batendo lá onde tem uma seringueira ou tem uma outra fruta caindo, né? Então, ele pode comer parte, depois comer a parte carnosa e depois libera a semente, que essa semente, né, se deslocar por longas distâncias na água vai vir a germinar futuramente quando tiver em contato com o solo, né? Então pode ser que a semente se depositou num solo que estava encharcado, cheio, e aí depois da época da chuva ali, hora na época da seca, que vai baixar o rio, ela vai germinar. Ou, né, isso pode ser uma semente que depois que o peixe deve ficar ali, ele vai boiar a semente, vai encostar num barranco, e novamente quando o rio abaixar vai acontecer essa germinação. A mimercoria, né, que é feito por formiga, né? Elas preferem semente elaiosomo, né, que tem semente arila, é rico em lipídios, né, que são ricos em óleos, né, que elaiossomos aí é a parte macia da semente, né, que contém o óleo, né. O exemplo, a semente da mamona ali, né, ela é bem macia e contém bastante óleo. Então, aqui um resumo, né, do tipo de dispersão, se é abiótica ou biótica, né, está ligada à cor e o odor, né? Então a biótica ela não tem odor nenhum, né? Isso não vai mudar nada para ela, né? Porque é feita por vento ali, de queda, água, né? Então não tem. Já na biótica, né, a gente tem, né, odores, né, para chamar a atenção, ok? E aqui o tipo, né? E um resumo, né? A dispersão abiótica, a semente é dispositivo de planação, voo, explosão ou queda de gravidade, não constitui recompensa alimentar, não apresenta cor, forma ou odor, né, produção abundante de frutos, produção concentrada em uma época e a maturação é rápida, homogênea dentro da própria planta, né? Ok? Pessoal, é isso, né? Bastante conteúdo, né? Essa forma, a distância limita a gente muita coisa, né? Em sala de aula seria uma aula, acho que menos cansativa, né? São uma hora aqui falando, é bem cansativo. Se alguém tiver alguma dúvida ou questionamento, está aberto agora, pode ficar à vontade. Creio que não, professor. Se não tiver questionamentos, é isso a aula, tá? Eu vi que tem algumas pessoas ainda estão me pedindo para compartilhar lá os arquivos, aí o momento que eu vejo eu vou lá e compartilho. Então pode ter problema. Eu vi que a maioria já fez a avaliação também, as notas estão razoavelmente boas. A gente não teria problema quanto a isso. Só lembrando que o conteúdo ele é cumulativo, tá? Então, para a segunda prova, a gente vai ver todo o conteúdo que já foi visto até aqui e até o conteúdo, se eu não me engano, da aulas de sexta, né? De quinta. Hoje é terça, quarta, quinta,
porque a avaliação é sexta, então o conteúdo é cumulativo, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento pode me enviar mensagem, pode ficar à vontade. Professor, o senhor não conseguiria disponibilizar o vídeo de outra forma? Por outra forma, eu teria que baixar ele no YouTube, né? E os vídeos são bem grandes, assim, né? Então, eu não sei, eu nunca fiz. Eu nunca baixei no YouTube, eu deixo disponível o link, né? Eu não Mas sei não se é eu... muito demorado não pelo YouTube, nós já fizemos assim, porque pelo menos o meu Siga tá um problema sério para entrar pelo celular, entendeu? E nem sempre eu tô com o computador em mãos, geralmente eu Não, assisto pelo celular. eu Aí vou tá ver como muito eu lento. faço. Que eu nunca fiz essa transformação desse vídeo. Eu vou tentar fazer hoje, para esse da aula de hoje agora. Tá? Eu não prometo que eu vou conseguir, não prometo que eu vou fazer os passados, mas esse eu vou tentar fazer já hoje. Sim. Aí a prova vai ser disponibilizada na sexta, que horas?